Não tem fórmula mágica para o evangelho, amém, querido? Não tem fórmula mágica para a vida cristã. Meu irmão, às vezes eu fico indignado hoje em dia com essa internet. Assim, sabe, internet tem coisas boas, mas, sabe, a coisa está ficando pesada. Porque lá tem soluções milagrosas. Chega, cansa, cara. Facebook, às vezes, não, clique aqui, todos os seus problemas estão resolvidos. É só milagre lá. Dinheiro fácil, problema para tudo, resolve AVC, diabetes, problema cardíaco. Eu não sei porque ainda tem gente doente, porque todas as soluções estão lá na internet. Clique aqui, emagrecer, você pode emagrecer, você não precisa parar de comer, você não precisa fazer dieta de nada, clique aqui. Cara, mas a verdade não é essa, querido. Não existe fórmula mágica, né? Fórmula mágica para enriquecer, dinheiro fácil. Não vá nessa de dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil em lugar nenhum. Empréstimos fáceis. Quanta gente está afundado em empréstimos por telefone, fraudes. Não é aqui, você clica aqui. E pior que, sabe, eu estou vendo assim tudo, até agora as questões cristãs também. Já não tem mais evangelho de graça. Você quer vencer a pornografia? Clique aqui. Quer vencer, quer prosperidade? Quer que Deus lhe abençoe com prosperidade? Clique aqui. Aquele de graça dai e de graça recebei, está ultrapassado, querida. Batalha espiritual, aprenda a batalha espiritual, clique aqui. Curso disso, curso daquilo, não tem mais, cara. Eu fico pensando no apóstolo Paulo no tempo da internet. Clique aqui e você recebe a carta de Coríntios. Clique aqui e você recebe a carta de Gálatas. Mas não tem nada fácil nessa vida. E a vida cristã é da mesma maneira. Nós só vamos obter crescimento espiritual se nós praticarmos aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia diz. As práticas espirituais são chaves. Amém, querido? São chaves. Então não tem... Nós estávamos acompanhando o louvor, né? E aí tremendo, né, o louvor. Esse louvor eu tenho certeza que já abençoou muita gente em momentos difíceis. Eu lembro que tivemos uma crise em 2017, problemas de saúde, com a minha esposa, a gente, e esse louvor falou muito forte. Eu já vi o irmão Jonas aqui testemunhar, os filhos dele, que foi muito forte naquele momento que ele teve internado, né? Não seremos abalados, não seremos. Eu chorei muito com esse louvor, porque confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, sabe? O nosso sonho é viver esses louvores na nossa vida, praticá-los, vivenciá-los. Amém, querido? E é isso. E aí eu fiquei assim, puxa, é maravilhoso você pregar sobre isso, sobre a grandeza de Deus. Isaías 40, 28 diz: não ouvistes o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, faz forte o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens correm e se cansam, os moços caem de exaustos, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, vão com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Cara, a gente lê um texto desse, Deus está tipo assim, parece que vocês não ouviram. Vocês não ouviram, não? O que é o eterno Deus? E no versículo anterior, lá no versículo 12 desse Isaías 40, ele diz assim: aquele que conta as águas dos oceanos em baldes, ele conta. Aquele que mede as estrelas a palmo. O Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o sol parar. Um homem orou e Deus fez, foi o dia que a terra parou. O dia que a terra parou não foi aquele dia do Raul Seixas, não.
O dia que a terra parou foi o dia que Josué orou. Sabe por quê? Porque se chegasse à noite, a batalha ia virar para o lado do inimigo. Eles conheciam o território, eles moravam ali. Então Josué orou para aquele dia se prolongar. E o dia e a noite não chegou. E o sol parou. E ele disse: lua, detente no vale de Aijalon. Sol, detente em Gibeon. E naquele dia o sol parou. A terra parou por aproximadamente 6 horas. Foi o tempo que deu para eles vencerem a batalha durante o dia mais longo. O Deus que abriu o mar e fez o seu povo passar. Jesus disse para o pessoal lá, quando estavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana, todo mundo adorando Jesus. Ele disse: parem com isso, Ele não é Deus, parem de adorá-lo. Jesus disse: se eles pararem, até as pedras clamarão. Se Deus quiser, até as pedras adoram, até as pedras louvam. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, amém, querido? E eu fiquei até tentado a pregar sobre isso, sobre a grandeza de Deus, mas muitas vezes nós já sabemos isso. A maioria das coisas nós já sabemos. Nós precisamos é vivê-las, vivenciá-las, amém, querido? E eu quero uma aguinha, se alguém puder trazer para mim aí. Amém? Então, o que eu quero falar? Práticas espirituais, querido. Isso aí você tem que levar na sua vida. Isso nunca vai acabar. Viver as práticas espirituais diariamente, todos os dias. Não, pastor, peraí, quer dizer que todo dia o senhor louva, o senhor ora em línguas, o senhor ora com a mente, todo dia o senhor jejua? Não. Mas isso tem que ser uma constante na nossa vida, amém, querido? Práticas espirituais. E a primeira delas que eu quero falar hoje é o louvor, querido. Isso é a receita para a vida cristã. É a receita para a vida cristã. Não adianta você ouvir um monte de coisa aqui se você não viver. Não adianta, nós não podemos adorar só na igreja. A adoração tem que ser o nosso estilo de vida. Ei, maravilhoso, não sei para você, mas maravilhoso esse tempo aí esse plantão de oração. A gente adora a Deus ali em casa, sabe? Adora ali. Adoração, louvor, querido. Louvor é poderoso. Tem que haver louvor na nossa vida, tem que haver adoração na nossa vida. Amém, querido? O louvor é uma poderosa arma de guerra. Pastor, o senhor já falou isso 300 mil vezes. É verdade. O apóstolo Paulo disse: rapaz, Paulo, tu repete muita coisa. E ele disse: não adianta, a gente pode ouvir 300 vezes, se nós não vivenciarmos, se nós não vivermos isso, não vai adiantar nada. Então, temos que ter uma vida de louvor, de adoração. E louvor é música, sim, é canção também. É bom ter uma canção, ter uma música, mas louvor é sobretudo a nossa gratidão a Deus. É a gente reconhecer o que Ele tem feito, as coisas que Ele faz. Quais os milagres, as coisas que Deus fez na sua vida esse mês? Querido, eu vou anotando tudo. O salmista Davi disse no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louvor é gratidão. Louvor é gratidão. Louvar a Deus é ser grato, é agradecer a Ele, é reconhecer que tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser vem das suas mãos. Louvor é algo poderoso. Sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor é quando a gente louva sem ter nenhum motivo para louvar, pelo menos aparente. É o louvor no meio da guerra. É Paulo louvando a Deus num cárcere, depois de ter levado uma surra, Paulo e Silas, e o terremoto aconteceu, e as cadeias se quebraram. Louvor é uma atitude de gratidão a Deus. É você ser grato de coração. Querido, a gratidão é algo muito escasso no nosso tempo. Tanto a gratidão a Deus como a gratidão às pessoas. A gratidão a Deus, querido, Deus é bom, o Senhor é bom. E olha lá, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, os problemas que acontecem na nossa vida, não foram ocasionados por Deus, não. Deus não tenta ninguém.
Deus não manda problema para ninguém, não. Deus não manda problema, não. Os problemas vêm desse mundo. Os problemas vêm do diabo. Olha o que traz problema para a nossa vida: o diabo, a nossa carne e o mundo. Essa é a causa de todos os nossos problemas. O diabo, a carne e o mundo. Deus não manda problema para você, não. Mas o que Deus faz? Ele pega o problema e transforma em algo bom na tua vida. O problema ele transforma num treinamento. Ele faz uma prova com você. E você se aperfeiçoa, se você ser capacitado. Querido, a gente é capacitado nos problemas. É nos problemas que nós somos capacitados. E aí, sacrifício de louvor é oferecer louvor a Deus quando tudo está mal, quando tudo está difícil. Querido, às vezes nós se lamentamos. Olha o que o profeta Abacuque diz: ainda que não haja fruto na videira. Como é que diz a música, né? Porque cantando fica legal, melhor, né? Fica melhor, né? Mas é o texto bíblico. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia da tribulação. Olha lá, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que os amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. É uma música, mas isso tudo foi tirado de textos bíblicos. Esse, ainda que meus pais me deixem, está lá em Isaías 54, ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É textos bíblicos. Então, querido, a nossa adoração, o nosso louvor não depende das circunstâncias. Pelo contrário, é quando as circunstâncias são adversas que nós mostramos verdadeiramente como nós honramos ao Senhor, como nós o adoramos. Olha lá, o Abacuque está passando fome, querido. Ainda que não haja fruto na videira, ele está falando de um tempo de escassez, ele está falando de um tempo de necessidade, ele está falando de um tempo de fome, ele está falando de um tempo de fome, querido. O homem de Deus está passando fome. A maioria dos crentes de hoje ia dizer assim: será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Ele permitiu que isso acontecer? Mas o verdadeiro adorador diz: não importa o que aconteça, eu me alegrarei em ti. As circunstâncias não mudam quem você é, as circunstâncias não mudam quem nós somos. Isso é louvor, isso é uma poderosa arma de guerra espiritual, isso é uma prática. Todo dia a gente tem que louvar a Deus, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, ser grato, sabe? A nossa tendência também, quando Deus nos abençoa, é nós esquecermos, é nós acharmos que foi o nosso êxito, foi a nossa ação, a nossa força. Lá no livro de Deuteronômio, quando o povo sai do deserto e vai entrar na terra prometida, terra que emana leite e mel, Ele diz: eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel, numa terra que tem poços que vocês não cavaram, vinha que vocês não plantaram, coisas maravilhosas, que vocês vão encontrar tudo pronto lá, e vocês vão ser abençoados, e vocês vão prosperar. Aí Ele diz: não se esqueça, não vinha vocês depois dizer: olha, a força do meu braço que conseguiu isso, e se esquecer do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Louvor é gratidão, é dizer: o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Você tem o que Deus está fazendo para você nesses dias, na sua vida? Cara, eu tenho muita coisa, eu vou só anotando. Eu tenho várias listas, reconhecendo Deus no caminho, grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, porque o salmista diz: não esqueça os seus benefícios.
louvor, adorar, louvor e adoração, adorar é render-se, adorar é render-se. Eu não louvo a Deus, eu não vou falar bem de Deus só quando tudo estiver bem, não. Adorar é render-se, adorar é crer 100%, adorar é descansar. Olha lá, ele está passando necessidade, ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda, todavia eu me alegrarei no Senhor, vou descansar nele. Adorar é descansar, adorar é entregar-se totalmente, adorar é dizer, não importa o que aconteça. Lembra dos meninos na fornalha? Como eles disseram? Eles disseram, Nabucodonosor, tu pode até nos matar, Deus pode nos salvar, mas se Ele não nos salvar, mesmo assim nós não nos prostraremos diante da imagem de Nabucodonosor. Você vai adorar a Deus só quando tudo está bem? Você vai falar bem de Deus só quando tudo está bem? Ou você vai adorar a Deus em qualquer situação? Isso é adorar, amém, querido? Então, desenvolva. Adorar é receber não do Senhor e saber que a sua graça é suficiente. Sabe por quê? Porque o não do Senhor é vitória para a sua vida. Quando Deus te diz não para alguma coisa, é como um pai diz não para um filho. Tem bênção para a sua vida o não de Deus, amém? Então, desenvolva uma vida de adoração, amém, querido? E o melhor momento de adorar é o momento da crise. Adore a Deus quando tudo estiver bem. Adore a Deus quando tudo estiver bem. E adore a Deus quando tudo estiver ruim também. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Segundo ponto. Então, adoração. Amém, querido? Desenvolva uma vida de adoração. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida, se você desenvolver uma vida de adoração, se nós desenvolvermos uma vida de adoração. Segundo ponto, querido, não tem para ninguém, meditação na palavra. Cara, o salmista diz, eu amo a tua palavra, eu amo a palavra de Deus, querido. Eu já disse para você, eu durmo declarando versículos bíblicos, textos bíblicos, eu durmo. Meditação na palavra. Meditar na palavra, o que é? É crer 100% que a palavra dele é verdadeira. Você tem que meditar, sabe? Às vezes as pessoas se gabam porque leram a Bíblia toda. Só ler a Bíblia não adianta, tem que meditar na palavra. Meditar é comer, meditar é se alimentar, meditar é, sim, o que quer dizer isso? Isso é uma verdade. E a palavra de Deus, querido, ela vai permanecer para sempre. Os dons vão desaparecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não volta vazia, ela faz o que lhe apraz, ela prospera naquilo que ela foi designado. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é espírito e vida. Cara, é maravilhoso plantar a palavra de Deus no teu coração, no teu coração. Você precisa meditar na palavra. Vários textos bíblicos falam da bênção que é meditar na palavra. Escolha um texto bíblico, uma promessa de Deus. Davi disse, achei as tuas promessas, e foi como encontrar um grande despojo. Por quê? Cara, está grande isso aqui. Medite na palavra, querido. Não adianta você vir para a igreja. Tem gente que só ouve o que é pregado na igreja, e mal ainda. Não. Medite na palavra. Uma vez eu fiz um teste. Eu saí lá do sítio do Açutuba, e eu vim confessando a palavra até aqui em Manaus, só de memória, uma, outra, cheguei em Manaus confessando a palavra, declarando a palavra, decoração, é colocar a palavra no coração,
Isso é poderoso, querido. Isso produz resultado. Isso produz resultado. Assimilar a palavra no Espírito. Não adianta a palavra na Bíblia. Ai, andar com a Bíblia. A palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. A Bíblia diz. A palavra da fé que pregamos, ela tem que estar na tua boca e no teu coração, querido. Na hora do problema, na hora da adversidade, o Espírito Santo vai trazer a palavra para o teu coração. Sabe por que o apóstolo Paulo foi o apóstolo de maior preeminência? Ele foi ou não foi? Ele praticamente, ele sistematizou a doutrina cristã. Ele sistematizou. A teologia cristã é também chamada de teologia pauliana, porque Paulo estabeleceu as bases do cristianismo, as bases teológicas, doutrinárias do cristianismo. Sabe por quê? Porque ele estudava a palavra. Por que Deus não fez isso com Pedro? Deus vai usar quem tem a palavra na boca e no coração. Deus vai fazer a diferença quando a palavra estiver na tua boca e no teu coração. Não adianta a palavra lá na Bíblia. A palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Então a palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. Isso é meditar na palavra. Olha, assimilar a palavra no Espírito. A palavra transforma. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é o lugar que Deus já preparou para você. A palavra diz já onde você está, o lugar que Deus preparou para ti, amém, querido? Sabe onde é que você está, do ponto de vista da palavra? Assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder e de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. A palavra mostra a tua posição, mostra quem tu é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A palavra diz, mostra de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. A palavra fala que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e absolutamente nada nos causará dano. Demônio não tem poder sobre nós. Essa semana eu eu tive uma visão de um demônio de madrugada, e era tipo uma mulher com uma boca assim, tipo de serpente. E eu disse, está repreendido em nome de Jesus. No sonho. Eu não tenho medo de ti não, demônio. Lixo, fora daqui em nome de Jesus. Me acordei falando isso, lixo, fora daqui em nome de Jesus. A gente tem que entender isso. Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões de todo o poder do inimigo, e absolutamente nada nos causará dano. Então a palavra, ela diz onde você está. A palavra lhe mostra aquilo que você já possui. A palavra mostra os teus direitos, querido. Quem você é. Ai, o diabo. A Bíblia diz, Ele nos libertou do império das trevas, nos tirou do império, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já somos cidadãos do reino. Está na palavra, Ele nos libertou do império das trevas. A palavra, ela mostra aquilo que você já possui, revela onde você estava e para onde Deus te levou. A palavra revela a sua verdadeira identidade e sua verdadeira posição, amém, querido? O apóstolo Paulo escreve a Romanos, ele diz assim, não andeis atemorizados, porque agora vocês foram adotados, filhos de adoção. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele também fala disso. Deus não nos deu um espírito de covardia, ou Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. A gente tem que se apropriar disso. Como se apropria? Confessando, declarando essa verdade. A palavra é a arma especial para vencer os ataques do diabo. Jesus foi atacado pelo diabo lá no deserto, ele venceu com a palavra. O diabo distorcia a palavra. O diabo distorcia a palavra, ele queria fazer Jesus pecar, ele queria fazer Jesus confiar nele próprio, e Jesus o venceu com a palavra. Está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito.
E o diabo até tentou também, está escrito. Pula aí desse monte, porque está escrito. Olha, como o diabo pode usar até a palavra. Mas a palavra é arma para vencer o diabo, é a palavra. Porque o diabo trabalha na mentira, o diabo trabalha no engano. Amém, queridos? Então você precisa, segunda prática, meditar na palavra. A palavra revela a sua verdadeira identidade, sua verdadeira posição. Agora não basta conhecer a palavra, tem que confessá-la. O apóstolo Paulo diz, ele diz desse jeito: porque está escrito, não te deixarei, nem te desampararei. Podemos afirmar com confiança: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Ele cita uma promessa de Deus e ele toma posse dessa promessa. Isso é confessar a palavra. A Bíblia diz: guardando firme a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. A confissão da palavra te leva para o lugar que Deus estabeleceu para você. A confissão te leva para lá, querido, para o lugar que Deus estabeleceu. Quando o diabo vem colocar mentiras, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo, que você é aquilo, sabia, querido, 90% dos pensamentos dos verdadeiros cristãos, pensamentos malignos, não são deles, são do diabo. O diabo tem o poder de colocar pensamentos na nossa mente. Você já ouviu falar? É uma espécie de comunicação espiritual. A confissão da palavra te leva para o lugar que Deus estabeleceu para você. A confissão da palavra traz para o mundo físico o que já foi feito no mundo espiritual. A palavra traz o mundo espiritual para o mundo físico. Eu estava contando no GC, quando eu estava em Bagé, eu já contei talvez isso para vocês. 25 anos pregando aqui é muita repetição, né? 25 anos pregando aqui é muita repetição. Mas eu estava lá, louco para vir para Manaus, querendo vir para cá. Passei 3 anos e meio lá. E um dia eu escrevi uma carta, que eu já estava aqui. Olha o poder da palavra. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança e confessou a bênção quando ela ainda não existia. A Bíblia diz que a palavra traz à existência as coisas que não existem e as declara como se já existisse. Mateus 11:24 diz: quando Jesus amaldiçoou a figueira lá, e quando passaram lá pela manhã, ela estava seca, não havia fruto, secou. Ele disse: Senhor, olha, os apóstolos disseram: Senhor, o Senhor amaldiçoou essa figueira e ela secou. Ele disse: em verdade te digo, se disseres a esse monte, arranca-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, e crê que assim se fará, assim será feito. Ele não está falando de oração não, ele está falando de palavra. E eu me lembro que lá eu escrevi a carta. Já faz 2 anos que eu estou em Manaus. Finalmente consegui minha transferência ex officio. Estou morando na minha casa no Nova República. Meus filhos estão estudando numa escola aqui perto. Já comecei a construir o muro da minha casa. Nada disso existia. 2 anos depois, tudo isso aconteceu. Eu escrevi uma carta para o futuro, porque a palavra tem poder, querido. A palavra tem poder, a nossa palavra também tem poder. O governo dessa terra foi entregue para os homens, está lá em Gênesis, porque a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Deus deu uma autoridade para o homem nessa terra. Existe um domínio do homem nessa terra, querido. O homem tem domínio nessa terra. Os demônios, o diabo, para ele fazer alguma coisa nessa terra, ele precisa de um corpo humano. Precisa ter um corpo humano para fazer alguma coisa. Ele não pode fazer nada para um corpo humano, sem um corpo. O demônio precisa de um corpo, porque só pode fazer algo nessa terra quem tem um corpo, quem é dessa terra. E só tem uma porta para entrar nessa terra. Você sabe qual é a porta? Sabe qual é a porta? É o ventre de uma mulher. É a única maneira de entrar nessa terra, é pelo nascimento. É por isso que Jesus teve que nascer, nascido de mulher. Por que a Bíblia tem que dizer isso? Nascido de mulher. Porque Jesus, ele entrou pela porta.
Lembra lá em João que diz que o pastor ele entra pela porta, mas o salteador ele entra por outro lugar. Satanás não entrou nesse mundo de uma maneira legal, ele entrou de uma maneira ilegal. Por isso que ele teve que enganar o homem, enganar a mulher, para que o homem e a mulher fizessem algo para destruir esse planeta e destruir a vida deles. Há uma autoridade sobre nós, amém, querido? A confissão da palavra traz para o mundo físico o que já foi feito no mundo espiritual. A confissão da palavra é um testemunho de fé. A confissão da palavra glorifica a Deus e o declara verdadeiro. Confessar a palavra é guardar a fé. Confessar a palavra é concordar com Deus, amém? Aí, escolha o seu problema, a sua dificuldade, e confesse a palavra. A Bíblia diz que a palavra limpa, a palavra transforma. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado, Jesus disse. Amém? Então, louvor, meditação na palavra, confissão da palavra. Próxima, oração em línguas. A oração em línguas é um dom espiritual, querido. E a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica o seu espírito. Quem ora em línguas não fala a homem, senão a Deus. É uma linguagem sacerdotal. Nós somos sacerdotes, amém, querido? Está lá em Pedro. Vós sois nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, os quais ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cara, eu já ouvi vários homens de Deus pregando sobre a importância da oração em línguas. Antes eu só tinha ouvido o David Robson, mas já vi Kent Reagan, já vi o pastor Chris Oilacome lá da Nigéria, todos do movimento pentecostal, porque nós somos pentecostais, querido. A gente crê nos dons espirituais. Quem não crê nos dons espirituais, tem um grupo aí que não crê, que diz que isso aí só foi no tempo dos apóstolos, que quando João morreu, acabou. Mas nós cremos nos dons espirituais. Deus opera no espírito do homem, Deus edifica a fé. Então, oração em línguas. Quem ora em línguas não fala a homem, senão a Deus. Você vê no livro de Atos, o apóstolo Paulo dava importância ao batismo no Espírito Santo. Chegou lá num certo lugar, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Não, nós só recebemos o batismo de João. Pedro foi pregar lá para o Cornélio, Pedro nem terminou de pregar, o poder de Deus desceu lá sobre eles. A Rua Azusa revolucionou o mundo. Pentecostalismo moderno. Todas as grandes denominações de hoje começaram lá na Rua Azusa. Igreja do Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, todas as igrejas pentecostais, que foi um grande avivamento que invadiu o mundo todo, invadiu o mundo, teve lá na Rua Azusa a sua origem, o mover pentecostal, a oração em línguas, amém, queridos? Então, se você ora em línguas, aproveite esse dom, amém? Quinto, oração com a mente. A oração, você não encontra nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus na Bíblia que não seja de oração. Me diga alguém aí que não orava. Oração é a prova de que você tem intimidade com Deus, porque orar é conversar, orar é se comunicar, orar é falar com Deus. A oração estabelece objetivos, a oração confirma o milagre, a oração conecta com Deus. A oração, a gente tem que orar a solução, não o problema, sabe? Se todo dia você ora, Deus me cura disso, Deus me cura disso, Deus me cura disso, Deus me cura disso, no outro dia, Deus me cura disso, você está declarando que Ele nunca te curou, nem vai te curar. Você está orando o problema. O que a Bíblia diz? Ora e creia que recebeste. Não é assim que diz? Não tem um texto? Jesus disse: ore e creia que recebeu.
e agradeça a Deus. Tem vários testemunhos. Tem uma mulher que o filho dela era totalmente especial, retardado, assim, não conseguia, não tinha nenhum tipo de inteligência, e a mulher durante anos, ela confessou a cura do filho dela, confessou a cura do filho dela, confessou a cura do filho dela. Certo dia ela acordou de madrugada, e o rapaz estava tocando piano, com notas que ele nunca estudou, ele foi totalmente recuperado. Se você procurar a história de Napoleon Hill, os estudantes aí de autoajuda conhecem Napoleon Hill. Napoleon Hill, durante 25 anos, ele estudou o êxito das pessoas, o que faz uma pessoa ser vitoriosa, de sucesso e tal. Ele trabalhou para Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, e o filho dele, você pode procurar, o filho dele nasceu com uma deficiência gravíssima, ele não tinha ouvido, e ele colocou em prática a questão da confissão, e o filho, pode procurar, Andrew Carnegie, procure o filho dele, tem um livro, eu tenho um livro dele que fala, eu não lembro agora o nome, mas eu tenho um livro dele, conta toda a história do filho dele. O filho dele voltou a ouvir, o ouvido dele se abriu, ele se tornou professor de uma universidade de pessoas, ele se envolveu na causa de pessoas especiais, se formou numa universidade, e se tornou uma pessoa normal e de êxito, porque o pai dele cria no poder da confissão. Então a oração é isso, você ora, creia que recebeu, não fique fazendo a mesma oração todo dia, ore, e a partir de agora só agradeça. Obrigado, Senhor, pela cura do fulano, obrigado pela cura dele, Senhor, né? Porque fé é isso, fé é ver o invisível, fé é ver o que ninguém vê. Por último agora, oração, né? Falar do jejum. Quem gosta de jejum? Jejum é uma poderosa arma de guerra espiritual. Eu acho engraçado, né? Eu gosto muito de filmes antigos. Aí a gente vê aqueles filmes antigos da década de 20, né? Rapaz, não tem um gordinho ali, só tem magrinho, cara. Pode procurar filmes antigos, você não vê. Manaus tem um site, né? Manaus antigamente, né? Tem um monte, cara. E Manaus eu não sei, só tinha gente de branco, eu acho que já era o calor, né? O pessoal só vestia branco. Só tem magrinho, por quê? Hoje, cara, na verdade, a alimentação é a maior causa de mortes. A alimentação do nosso tempo é horrível, é péssima, ela é doentia, ela é para viciar, ela é para matar mesmo, é para matar. O fast food e todos os foods aí, é para destruir. Jejum é uma poderosa arma de guerra. Coloca jejum na tua Bíblia, querida, tu vai ver. Josafá venceu uma guerra, jejum. Esdras, quando saiu vou chegar lá ainda, deixa, depressa. O jejum derrete a carne. Sabe qual é o objetivo do jejum? É mortificar a carne. O jejum nos ajuda a ter domínio próprio, a dominar os nossos apetites. Você treina no jejum, você quer comer e não come, está entendendo? Você treina no jejum, você treina a controlar o seu apetite, a sua carne. No dia que o diabo mandar uma diaba, né, como Deus diz, no dia que o diabo mandar uma diaba para cima de você, você aprendeu a controlar o seu apetite, você vai vencer o pecado da pornografia, sabia? Você pode vencer o pecado da pornografia. O pecado da pornografia é um dos que mais ataca os cristãos hoje, querido. Os cristãos e o mundo todo. Essa internet aí, mano, pela madrugada, tem muito cristão, muito crente, escravo da pornografia. O jejum capacita você a vencer a sua carne. O jejum aflige a carne. O jejum derrete a carne, querido. Eu quero estimular você, querido. Pratique o jejum. Olha como Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim:
Sabe por que ele diz quando vocês orarem? Porque ele espera que a gente ore. Você acha que Jesus espera que a gente ore? Ele não disse assim, ó, se vocês orarem, orem assim, não, ele diz, quando vocês orarem, orem assim. Da mesma maneira o jejum diz, quando vocês jejuarem, jejue assim. Jejum é fundamental para uma vida cristã vitoriosa, querido. Está fora de moda, né? Nessa igreja superstar e tal, está fora de moda mesmo. A igreja da graça, que é tudo maravilhoso, você não precisa, só venha e traga os seus dízimos e as suas ofertas, e seja feliz, meu lindo. Está muito fora de moda. Mas o jejum, ele destrói, quebra o poder da carne. O jejum, ele nos capacita a vencer os nossos apetites. Jejum gera domínio próprio. E é o que eu estou dizendo, que eu estava falando, que eu me perdi um pouco. A pornografia hoje é um dos grandes maus, querido, dentro da igreja, dos cristãos. Porque está muito fácil, né? Aqui. Antigamente o caboclo tinha que comprar uma revista lá na banca, ainda estava lá proibido. Ele colocava um bigodão assim, porque não podia vender para menor de 18 anos, um chapéu. Quero comprar essa revista aí. Hoje não, com um clique, você acessa todos os sites pornográficos do mundo. Mas o jejum ajuda você a controlar a sua carne. O jejum restaura o poder e o domínio, o jejum. Lembra? Eu estava falando lá de Jesus, né? Jesus disse, quando vocês jejuarem. Jesus disse assim, ó, o pessoal chegou, mas mestre, peraí, os fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Aí disse, não, eles não jejuam, porque enquanto o noivo está presente, eu estou aqui com eles, não há necessidade deles jejuar, mas quando o noivo lhes for tirado, eles jejuarão. E eles jejuaram. Eles jejuaram depois. Então, esse papo de que jejum é coisa da antiguidade, é mentira pura. É porque nós vivemos numa geração fast food mesmo. Quer comer tudo. O jejum treina o domínio próprio. O jejum capacita o espírito do homem a dominar a sua carne. A gente sabe, né? A Bíblia diz que nós temos o homem exterior, que é o nosso homem carnal, e nós temos o homem interior, que é o nosso homem espiritual. O jejum ajuda o nosso homem interior a dominar o nosso homem exterior. O jejum leva o seu coração para Deus. O jejum enfraquece a carne e faz o espírito ser dominante. Jejum é afligir a carne para enfraquecê-la e dominá-la pelo espírito. 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo diz, olha, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu submeto o meu corpo. Jejum é uma forma de você submeter os seus apetites, a sua carne, à vontade do seu espírito. Antes de vir para cá, eu fiz um jejum de 21 dias, de alimento, de pão, bolo. Olha, eu gosto de pão, eu como 2 pão de manhã, 2 pão de tarde, 2 pão de noite. Bolo, cara, bolo, coxinha. Mas, querido, foi 20, imagina o primeiro dia, querido. Aí tirei leite, deixei só o café preto, tirei leite, café, eu não tomo mais café com cafeína, meu café é descafeinado. Tive uma dor de cabeça terrível para tirar, porque toda vez que ia tirar, dor de cabeça, aí, toma. Aí teve a vez de, quer dizer, agora eu aguento, então vai ou racha. Passei uns 2 dias com dor de cabeça, mas quebrou. Cafeína é viciante, querido. É por isso que Coca-Cola é viciante, porque tem cafeína. A maioria dos refrigerantes tem. Aí o que aconteceu? Cara, meu irmão, imagina nos primeiros dias, cara, ficar sem pão, sem coxinha. E pior que eu ainda viajei, fui lá para Foz do Iguaçu, aí fui para um hotel, café da manhã. Ui.
Aí eu fui comer só melancia, qual é aquele outro amarelo? Melão, cara, e eu ficava, bora embora logo daqui. Mas olha, acabou o jejum dia 20, 21, 22 agora, acabou o jejum dia 30, até hoje não comi pão, estou sem comer pão. Não, querido, faz muito bem, é muita saúde. Jejum é saúde para o corpo e para o espírito, querido. Amém? Eu quero incentivar você, olha, eu quero incentivar você a jejuar, querido. Jejum tem propósito, amém? Diga, jejum tem propósito. Jejum é tipo um voto. Você tem um propósito, Senhor, eu quero jejuar por isso. Jejum tem propósito, amém, querido? Eu vou citar alguns propósitos de jejum aqui. Primeiro, capacitação espiritual é um dos propósitos de jejum. Você lembra? No início do ministério de Jesus, ele jejuou 40 dias. 40 dias. Quando Moisés foi subir o Monte Horebe, lá, o Monte Sinai, ele jejuou 40 dias. O jejum de 40 dias é o jejum ministerial. Jejum tem propósito. Jejum, lembra Josafá? Então existe o jejum de capacitação espiritual. Jesus, Moisés, Elias também. Elias teve aquela depressão, né? A Jezabel ameaçou que ia arrebentar com ele, ele ficou todo nervoso e deu pão dos anjos. Aí teve um jejum de 40 dias e Deus renovou o ministério dele. Jejum de capacitação. E tem também o jejum do milagre, urgente, sabia? Cara, a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente está oprimido, não, mas ninguém quer fazer jejum, é um problema. Jejum do milagre urgente. O rei decretou que os babilônios, acho que era Babilônia ainda, matassem os persas matassem todos os judeus da nação, do reino. E aí falaram para Esther, a esposa do rei: olha, o rei mandou matar todos os judeus. E aí o tio dela disse: ó, você tem que falar com o rei. E ela estava com muito medo de falar com o rei, porque se fosse falar com o rei e o rei não recebesse, a pessoa morria. E ela jejuou 3 dias, jejum do milagre urgente. E ela foi falar com o rei, e o rei foi propício a ela. Ele deu uma ordem que os judeus ele não podia revogar o decreto, mas que os judeus podiam se defender. E uma nação foi salva, 3 dias de jejum, querido. Você lembra que Deus ameaçou destruir Nínive? O profeta Jonas foi lá, pregou para Nínive, e a cidade de Nínive jejuou, o rei jejuou, os príncipes jejuaram, até os animais jejuaram, e Deus cancelou o juízo que ele ia fazer sobre Nínive. Há poder no jejum, querido. Isso é o jejum do milagre. Você pode fazer jejum assim. Tem um problema, tem uma causa, tem uma pessoa doente, tem um problema de relacionamento, um casamento que vai se acabar. Jejue, querido. Ainda está valendo isso. Não foi revogado, não. Jejum traz poder espiritual, unção do Espírito vem quando a gente jejua e ora. O jejum também, ele traz revelação para um problema, solução para um problema sem solução. Revelação de Deus para a solução de um problema. Esdras jejuou. Você vai ler, tem lá em Esdras 8:21, olha lá. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Eles estavam saindo da Babilônia e voltando para Israel, para Jerusalém. Naquele tempo as viagens assim não eram fáceis, não. Eles jejuaram, pedindo proteção de Deus no caminho. Então, meu irmão, está enfrentando problema na tua vida, jejue com propósito. E tem um jejum, esse é o jejum do milagre, né? E tem um jejum
de Daniel, o jejum da revelação. Ele teve uma visão e ele não sabia o que significava. A Bíblia diz que ele jejuou durante 21 dias para que Deus revelasse para ele o que significava aquela visão. Você precisa de um milagre, de uma revelação, tomar uma decisão importante. Você vai tomar uma decisão importante? Faça o jejum, querido. É uma prática espiritual. Amém, querido? Vamos ser uma igreja que jejua. Você vai ver o poder de Deus se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, né? Às vezes a gente fica, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Não, tem coisa que só você vai conseguir com Deus. Não adianta ninguém orar por ti, não. É um negócio entre você e Deus, querido, porque senão nós não vamos crescer. Se todo dia alguém, tem coisas que os teus filhos, os nossos filhos vão ter que eles orarem por eles mesmos, porque nós não vamos poder resolver para eles, não. Deus quer se relacionar contigo. Então está enfrentando uma guerra. O problema, jejue. O jejum é tão poderoso que um rei maligno chamado Acabe, ele jejuou e Deus cancelou o decreto que ia lançar sobre ele. E Deus é tão bom que o profeta, Deus disse para ele: Elias, tu está vendo aí como Acabe se humilha? E tratou bem, né pastor? Está vendo aí como Acabe se humilha? E tratou bem ele, cancelou o juízo que ia vir sobre ele naquele momento. Quero te convidar, igreja, vamos para o jejum. Você quer ter vitória? Quer ser cheio? Ei, irmão, você está se sentindo vazio? Ei, jovem, você está se sentindo vazio? Não, pastor, eu estou aqui, mas eu não sinto nada de Deus, está difícil para mim. E os meus amigos, meus colegas, tudo me chamando para o mundão. Começa a jejuar, querido, e orar, e você vai ver o poder de Deus se derramar sobre a tua vida. Você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Medite na palavra, confesse a palavra. Não tem fórmula mágica, não, querido. Porque é isso que eu tenho dito, que eu disse na última ministração. As igrejas estão cheias, querido, mas se a gente for ver, grande parte desse povo vive no vazio, vive somente uma ilusão religiosa. Somente uma ilusão religiosa. Não são participantes da natureza divina, nem sequer nasceram de novo, tem só uma religião. Mas nós não, amém, querido? Quero convidar você para essa vida de comunhão com Deus, de louvor, de adoração, de meditação na palavra, de confissão da palavra, de oração em línguas. Ei, querido, você já é batizado no Espírito Santo? Não, continue pedindo, querido. Quero ser batizado no Espírito Santo, Senhor. E creia no batismo, querido. Creia na unção de Deus e receba. E deixa Deus te encher a tua vida, amém, querido?